Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos chamou para a liberdade, nos conserve livres para o servir. Amém. Os textos lidos há pouco falam do chamado de Deus, o chamado que Deus faz para nós para fazermos parte do seu reino. E esses textos falam da importância, da implicância e da consequência e o consolo deste chamado. O rei Davi, que ouviu este chamado e atendeu, ele confessa que vai buscar refúgio, se refugiará unicamente no Deus triuno como sendo o seu bem maior. Ele é o seu conselheiro e neste conselheiro ele encontra perdão. Elias, igualmente zeloso no seu chamado e a sua vida de fé num único Deus, diante da idolatria, o abandono e a perseguição do seu povo contra os cristãos, ou longe de Deus, ele se vê sozinho. E ele se isola, fugindo do mundo, temendo pela própria vida diante daqueles que anularam a aliança e o chamado do Senhor. Deus fala com Elias e diz que há outros que não se dobraram aos ídolos e não beijaram as imagens, e que estes foram conservados no seu reino. O chamado para Elias é para ele não desanimar diante das adversidades, dos perigos e até mesmo diante da iminência da morte. É preciso seguir em frente. Jesus, no Evangelho de hoje, quando lembra do chamado, ele confronta a nossa carne, porque muitas vezes nós temos a tendência de colocar condições ou prioridades para seguir a Jesus. Ou ainda, quantas vezes nós fazemos promessas que não podemos cumprir. Mas Jesus nos lembra que o reino precisa ser anunciado. É uma questão de vida ou morte. E quando o assunto é vida ou morte, nós deixamos tudo para priorizar aquilo que é o mais importante. Não é assim quando a nossa saúde está debilitada, quando alguém está correndo risco de vida, nós dispomos de todos os recursos que forem necessários. Pois bem, o reino de Deus precisa ser anunciado, e por isso Deus nos chamou. Qual é a essência do reino de Deus? Num outro momento nós já estudamos um pouco mais a fundo o que significa o reino de Deus. Mas se nós fôssemos resumir numa palavrinha só o reino de Deus, a palavra é perdão. A essência do reino de Deus é perdão. E foi para nos presentear com este perdão que Jesus veio ao mundo. Foi para nos perdoar que Ele nos chamou à fé. Foi para que pudéssemos desfrutar deste perdão que Ele morreu na cruz e nos constituiu o seu povo através de um chamado. Foi para viver e anunciar este perdão que Ele chamou a cada um de nós. O perdão traz liberdade. Você se sente liberto? O que está lhe aprisionando? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo admoestou os primeiros cristãos dizendo: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Para alguns, ser livre é poder fazer o que bem entender. Para outros, ser livre é não dar satisfação a ninguém. Alguns pensam que ser livre é não depender mais de ninguém. Outros pensam que ser livre é não se preocupar com o preço de alguma coisa. Um viciado em crack, morador de rua, próximo à nossa igreja lá em Maceió, se orgulhava dizendo para mim que se considerava uma pessoa livre. Não é dessa liberdade que estamos falando hoje. Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. E somos chamados de livres também pelo apóstolo. Mas livres do quê? Na carta aos Gálatas,
Essa carta é chamada também de Carta da Liberdade Cristã. E nós encontramos a resposta nela. Cristo nos libertou da opressão da lei de Deus que pesava sobre nós, que nós nunca poderíamos cumprir nem pagar. Cristo nos libertou da morte e da condenação eterna. Cristo nos libertou da escravidão da nossa velha natureza que está dentro de nós e está sempre militando contra a vontade de Deus. Cristo nos libertou também do domínio de Satanás. Nós somos livres desde o dia em que fomos trazidos à pia batismal para o nosso batismo. E ali os nossos pais e padrinhos em nosso nome disseram que estavam renunciando Satanás e suas obras. A partir dali, nós somos livres. Deus nos deu o seu perdão. Deus nos libertou das amarras do pecado. E Ele fez uma aliança, fez uma promessa para nós. Vocês já pararam para pensar quanto vale a liberdade? Perguntem para uma pessoa que está presa num presídio. Perguntem para uma pessoa que foi injustamente presa no presídio, ou que foi pega dirigindo embriagada e que está presa lá. Já perguntei para uma pessoa assim. Perguntem o que significa liberdade para uma pessoa que está internada há semanas num hospital, sem poder ver a família. Precisamos concordar, liberdade não tem preço. E num contexto de guerra, como nós temos visto na Europa, no Afeganistão, nos países orientais, nos países africanos, é um verdadeiro inferno viver sem liberdade. Não é verdade? Aliás, vocês lembram o que o hino da independência canta? Há um verso que diz assim: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O lema da independência foi independência, liberdade ou morte. É melhor morrer do que não ser livre. Morrer lutando do que perder a liberdade. Já perceberam quanto a palavra liberdade e morte andam juntos? Mas no plano de Deus aconteceu algo exatamente da seguinte forma: a nossa liberdade foi nos dada porque Jesus morreu por nós. Ou seja, somente em Cristo, unicamente em Cristo, nós temos a liberdade, nós temos a verdadeira vitória. Nós encontramos livres das prisões existenciais. Perdoados e livres, é para isso que nós fomos chamados. E agora, o que fazer? Como viver a minha liberdade com responsabilidade? Como não transformá-la numa libertinagem? E a leitura de Gálatas 5 nos ajuda bastante. Vou ler alguns trechos que já foram lidos, mas quero relembrá-los na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que é mais clara. E assim escreveu o apóstolo Paulo: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Porque vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Olha que interessante esse texto. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que basicamente nós fomos libertos, nós ficamos livres, mas em serviço. Ninguém fica liberto para não fazer nada. Há um propósito para sermos livres. E o texto deixa bem evidente que a liberdade sem serviço, em amor, acaba numa nova escravidão. Ela nos torna selvagens. E desta vez não mais a lei, mas a carne, ao nosso próprio umbigo. Nós somos escravos de nós mesmos.
Mas como proceder então para não cair na tentação de ser escravo novamente? Como não ter uma recaída? E aqui, quem já conviveu com algum dependente químico, sabe o que eu estou falando. O que fazer para não ter uma recaída? O versículo 16 de Gálatas 5 responde: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da sua natureza humana. Onde está o segredo aqui? O segredo está em deixar Deus dirigir a nossa vida, deixar Deus ser Deus ao seu tempo em nossa vida, confiar nele acima de todas as coisas, como diz o primeiro mandamento. Não confiar em si próprio, não confiar na minha força, na minha moral, pois são coisas da carne. Onde o Espírito de Deus não habita, o opressor domina em nossas vidas. É bem interessante aqui que o Espírito se opõe não ao mundo, não ao diabo, mas à nossa própria carne. E assim nós vivemos essa polaridade entre natureza humana e também o Espírito de Deus em nós. Ou seja, a nossa velha natureza pecaminosa confrontando o Espírito de Deus pela promessa do Senhor dentro de nós. Essa é uma luta diária, ininterrupta. E quem vence uma luta? Uma luta sempre é vencida pelo mais forte, aquele que está melhor alimentado. É verdade que na vida muitas vezes nós somos nocauteados, perdemos um round, mas não perdemos a guerra, pois diante do chamado, o Espírito de Deus luta a favor de nós e ao nosso lado. O cristão, e apenas o cristão, ele pode cair, pode recair, pode pecar, mas ele não fica sem respostas, ele não fica abandonado. Ele faz parte do reino de Deus, e por isso ele tem o perdão acessível. O versículo 18 diz assim: porém, se é o Espírito de Deus que guia a vida de vocês, então vocês não estão debaixo da lei, ou seja, da condenação. Vocês não estão perdidos. Quem você tem alimentado mais na sua vida? A carne ou o Espírito? O que mais você tem procurado na internet? Coisas para a carne ou para o Espírito? Se você não crê, não atendeu ao chamado. Se você não crê, está sem Deus, está dispensando Deus na sua vida, e por isso está sozinho. Quando cair, não haverá ninguém para lhe levantar. Quando morrer, não haverá ninguém para lhe consolar. Terá que assumir as suas consequências e o seu castigo por conta própria, especialmente diante do justo juiz. Mas você faz parte do reino de Deus. Então atenção, cuidado quando as obras da carne, as verdadeiras armadilhas que estão dentro de nós, não fora, quiserem nos destruir e nos privar do Salvador. O apóstolo Paulo descreveu esses perigos, esses inimigos, essas armadilhas, dividindo em 4 partes. A primeira categoria, ele falou, são as questões da sensualidade. Cuidado com a imoralidade, escreve o apóstolo. Cuidado com a impureza no quesito sexualidade. Cuidado com ações indecentes. Elas podem te destruir. Cuidado, ponto 2, com o paganismo. Estamos cercados por pessoas pagãs, que acreditam em ídolos, que buscam respostas na feitiçaria. É condenado claramente nesse texto. Cuidado com os problemas de relacionamento com as outras pessoas, inimizades, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja. Tudo isso destrói a cada um de nós e nos afasta de Deus. Por fim, 4, cuidado com os excessos na mesa, bebedeiras e farras. Além de outras coisas, escreve o apóstolo Paulo, que fazem com que hajamos como animais selvagens.
tudo isso nos afasta de Deus. Mas, aos que atendem ao chamado e fazem parte do reino da graça, frutos nascem, e frutos nascem naturalmente numa árvore. São descritos em 3 grupos, esses frutos da presença de Deus em nossas vidas. Primeiro, uma atitude pessoal, uma atitude de amor, alegria, estar em paz. Isso é uma questão pessoal, amor, alegria, paz. E o salmista diz, é dessas pessoas que eu quero estar na companhia, é nessas pessoas que eu estou feliz. Também a presença do Espírito interfere em nosso relacionamento interpessoal. A presença do Espírito nos dá paciência, que foi o estudo dos casais ontem à noite, delicadeza e bondade. E por fim, a presença do Espírito nos conduz, nossa conduta pessoal, fazendo de nós pessoas fiéis, humildes e sabendo dominar os seus próprios desejos, sua língua, sua vida e tudo mais. Domínio próprio. Ou seja, não somos como selvagens. Como produzir esses frutos descritos, todos eles na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. O versículo 25, o apóstolo Paulo diz: só tem uma forma de nós termos e produzirmos isso. Quando o Espírito de Deus, que nos deu a vida, assuma os comandos do nosso coração. Assuma os comandos da nossa vida. O Espírito nos deu a vida, uma vida nova, pela fé em Jesus. Ser controlados pelo Espírito Santo agora é andar com o Espírito. E andar no Espírito é viver em Cristo, e com Cristo, e Cristo em nós. Olha que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele vive, e esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Deus, no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Ou seja, naquele que me deu o perdão. Este é o diferencial do chamado à fé. Nós temos acesso, consolo e liberdade no perdão que Cristo alcançou na cruz. Quando eu sou fraco, escreveu o apóstolo Paulo, ou seja, quando eu reconheço a minha fraqueza e dependência, Cristo me faz forte. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo abre o seu coração para nós. Ele abre o seu coração e diz assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou um ser humano fraco. Eu fui vendido ao pecado para ser escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu odeio. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer eu faço. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? E aí vem um texto fantástico, versículo 25, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós podemos estar no fundo do poço, mas enquanto estivermos atendendo e lembrando do chamado de Deus, nós podemos ser renovados, nós podemos ser livres, pessoas livres em Cristo. Deus nos ajuda a usar a nossa liberdade, não para dar ocasiões ao pecado, não para dar ocasiões às nossas desculpas, mas para servir as pessoas que estão ao nosso redor. Não é em benefício próprio. Todas essas bênçãos Jesus nos presenteia de graça, pela sua promessa. No batismo Ele nos libertou das garras do diabo. Na palavra e na Santa Ceia Ele nos ajuda a viver a nossa liberdade, na qual nós fomos conquistados. E agora, como livres em Cristo, que temos a nossa liberdade fortalecida em nós pela palavra e pelos sacramentos, nós queremos servir e dedicar a nossa vida ao Senhor. Orientados pela sua palavra, vamos viver a nossa vida com amor, com alegria, com paz,
Vamos nos envolver no trabalho da missão de Deus em levar o reino, o perdão para outras pessoas, o perdão centralizado em Cristo. Especialmente vamos ofertar com alegria, com generosidade, com regularidade, segundo aquilo que Deus nos deu, conforme as nossas posses, para que o avanço e o progresso do Evangelho continuem entre nós. Vamos também usar a nossa liberdade que Cristo nos deu para dar um bom exemplo para as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, estando sempre atentos para não transformar a nossa liberdade numa libertinagem. Vamos, controlados pelo Espírito Santo, seguir a Jesus sem ficar olhando para trás e pensar assim como o povo de Israel no deserto: como era bom quando nós éramos escravos. Lá nós tínhamos pelo menos comida em abundância, mas eram escravos, estavam perdidos. Eu prefiro morrer do que ser escravo. Eu prefiro morrer do que perder a Cristo. Davi no Salmo 16 diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás e como são maravilhosas. Vivamos também, meus irmãos, a nossa liberdade. Ela custou caro, custou a vida do nosso Salvador. Que nós possamos ser pessoas úteis, possamos servir aos outros com amor, com alegria, com honra, porque é aquele que nos livrou, dando a sua própria vida, para que nós possamos ser verdadeiramente livres. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, nessa certeza. Vivamos a nossa liberdade com alegria, paz e amor. Amém.